Graças a Deus, queridos, que Deus esteja abençoando vocês. Estamos nessa terça-feira com mais um programa Palavra Rema. Programa de estudo da Palavra de Deus, programas que nós vamos aqui estudando e aprendendo um pouco da Palavra de Deus. Para fazer esse programa comigo, neste dia, tem mais uma vez ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, Pastor Zé Carlos, que Deus abençoe o senhor também, ao nosso amado Pastor Carlos Leite e a você, meu querido telespectador, que tem acompanhado essa programação, que o senhor esteja abençoando você grandemente nesse dia. Amém. Tem também, já foi falado aqui, Pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Deus abençoe também o senhor, Pastor José Carlos, que Deus abençoe a você, amigo que está acompanhando pela rádio, acompanhando pela TV, que a graça de Deus ela entre no momento que você estiver assistindo cada palavra, que a presença de Deus ela esteja abundante aí no seu lar, enfim, aonde você estiver com o Palavra Rema. Tá bem. Olha só, vamos estar aí estudando a Palavra de Deus. Então eu quero pedir a você que pegue Bíblia, caneta, papel e vamos estudar. Nós vamos pedir um intervalo e nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos estudando nesta semana sobre o princípio da autoridade. E nós estamos tendo texto base em Romanos capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Como é que está aí, pastor? Pode ler, pastor César. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Graças a Deus. Então, estamos aí falando sobre princípio da autoridade. Eu falei ontem muito sobre isso, você não viu o programa de ontem, o Daniel vai colocar aqui, você vai lá no nosso canal no YouTube, já se inscreva, não custa nada, se inscreva, ative as notificações, vai lá. E nós estamos falando sobre princípio de autoridade. Falei ontem sobre o princípio de autoridade. Deus é Deus de princípio e trabalha com princípio. Falei ontem sobre quando nos levantamos contra uma autoridade, Deus não está mais conosco. E hoje eu quero falar que para ter autoridade, temos que, para ter autoridade de Deus, temos que respeitar a autoridade. E é isso que a Bíblia vem nos ensinando. No livro de Atos, capítulo 23, livro de Atos, no capítulo, eu vou ler Atos, capítulo 23, pega aí, pastor, do versículo 1 em diante, Atos 23, vamos ler do 1 até o 5, olha só o que diz lá, Atos 23, do 1 até o 5. Achou, pastor César? Sim, pode ler. E 23, 1. De 1 até o 5. De 1 ao 5. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Perguntaram, né? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Quer dizer, Paulo estava sendo julgado. Aí uma pessoa que estava no meio manda bater em Paulo. Ele bate na boca. Paulo olha para ele e já falou: parede branqueada. Estás pensando o quê? Tu vem aqui e manda me ferir? Aí um chegou para ele e disse: esse é o sumo sacerdote. Aí Paulo sabe que ele tem autoridade. Apesar de ele estar falando errado, ele tem autoridade. Paulo reconhece a autoridade. Aí Paulo diz assim: ó,
Olha só. E Paulo disse assim, ó, no 5, não sabia, irmão, que era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal ao príncipe do teu povo. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Se eu soubesse, eu não tinha falado. Por quê? Porque ele tem autoridade. Porque quando você não reconhece a autoridade, mas ele estava fazendo mal, ele mandou bater em Paulo, mas ele tinha autoridade. Ele era uma autoridade. Foi isso que Paulo ele questionou o hipócrita, né, dizendo o seguinte: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí, olha só que importante, pastor José, para me julgar de acordo com a lei. Sim. Não é? Olha só, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei, quer dizer, ele estava também transgredindo a lei. Mas era uma autoridade, Paulo não sabia que ele era uma autoridade. Ele estava uma autoridade que estava transgredindo a lei. Mas ele era uma autoridade. Quando Paulo descobriu que ele era uma autoridade, Paulo disse, me perdoa, eu não sabia que você era autoridade. Porque está escrito. Não falaram mais. Quer ver? Pega lá em Êxodo, capítulo 22 e o versículo 28. Porque nós temos que entender que Paulo conhecia a lei. Paulo era doutor na lei. E ele conhecia a lei. E ele sabia da lei. E ele sabia que quem se levanta contra uma autoridade, se levanta contra... E ele falou ali, 22, 22. Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Ele falou em Romanos, capítulo 13, e o versículo 2, ele é claro falando o seguinte... O Juízes está em 22, 28, né? 22, 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As autoridades. E aí Paulo cita isso. Quando Paulo foi lá aos príncipes do teu povo não maldirás, ele está citando Êxodo, capítulo 22, versículo 28, que estava na lei. Era a lei de Moisés. E ele conhecia essa lei. E ele, pela lei, tu me julgas como a lei, porque manda bater em mim, seu hipócrita. O pastor José Carlos, aqui na minha Bíblia, né, que é uma Bíblia, ela diz assim, não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoes nenhuma autoridade do seu povo. Então, quer dizer, quando Paulo conhecia a lei, e Paulo citou a lei para ele, independente da forma, quer dizer, respeitando a autoridade. Paulo não questionou a autoridade dele. Paulo, quando descobriu que ele era autoridade, disse, me perdoa, não sabia que você é autoridade também. Se soubesse, eu não teria falado. Por quê? Porque ele sabe o princípio de autoridade. Porque Paulo diz em Romanos, capítulo 13, versículo 2, diz, por isso quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão maldição sobre si mesmo. Quando Paulo chegou lá, que ele era uma autoridade, quer dizer, que para ter autoridade temos que reconhecer a autoridade. Reconhecer. E Paulo reconheceu a autoridade dele quando soube que ele era autoridade. Quer dizer... Isso aí que o senhor falou é importantíssimo. Para uma pessoa, seja ela quem for, pastor, evangelista, obreiro, membro, para você ter autoridade, você tem que respeitar. Tem que respeitar a autoridade. O pastor Zé Carlos, uma coisa que é interessante, né? Nós sabemos que Deus, ele é absolutamente justo, ele fala que a mim pertence a vingança, não é? E eu retribuo a cada um. Então, no caso de Paulo aqui, se Paulo falasse contra e não reconhecesse, Paulo estaria injuriando e poderia, do ponto de vista de Deus, simplesmente estar cometendo até estaria cometendo um ato ilícito. Porém, ele reconheceu e vamos colocar assim, o ato ilícito permaneceu no próprio sumo sacerdote, que mesmo que deveria julgar ele diante da lei, simplesmente corrompeu a lei mandando feri-lo. Eu fico impressionado, pastor Zé Carlos, com o quebrantamento que esses apóstolos tinham, né? O temor, né, pastor? De reconhecer Veja bem, o erro, né? O pastor Carlos, eles estavam ali para trazer a lei. Eles estavam trazendo a doutrina. E eles têm que ser a fonte. Eles têm que ser espelho. Um exemplo, né? Eles têm, no que não adianta pregar o que não se vive. E eles tinham essa responsabilidade. E eles tinham essa responsabilidade. Por isso que eles passaram por que passaram e foram. Porque eles foram também... Pode, nós somos homens como vocês. E eles eram homens como eu e você. Sujeito a erros, sujeito a muitas coisas, com temperamentos diferentes. Temperamento de Pedro era diferente do temperamento de Paulo. Os temperamentos eram diferentes, mas vencedores. Por quê? Porque são seres humanos que se colocaram na presença de Deus e procuraram viver a essência da palavra. É independente do seu temperamento. Porque quando você vem para Deus, a sua natureza é mudada e você passa a viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus vive em você. Então nós temos que deixar isso acontecer em nossa vida.
Isso ser uma realidade da nossa vida. Então, isso é para você que está em casa, você que está nos escutando pela rádio, nos vendo pela televisão, ou quem sabe nas redes sociais, estamos aí nas redes sociais, você tem que aprender o básico, é isso, aprender que quando você se coloca na presença de Deus, você passa a viver a vida que Deus quer para você. Quer dizer, aí não vive mais a sua vida. Porque se fosse quando Jesus pediu a espada, Jesus tinha dois. Veja bem, em Jesus, os extremos se unem. Entre os 12 discípulos de Jesus, nós tínhamos um que era zelote. O que era zelote? Era aquele que queria libertar Israel através da força, e nós tínhamos um que era publicano, que trabalhava para Roma. O zelote, ele só odiava o publicano. Mas em Jesus eles se unem. E Jesus traz isso. E de repente o zelote começa a andar com o publicano. E o começa a chamar de irmão. Que na concepção deles era inconcebível. Era inconcebível. O zelote queria só matar. Aí, quando o pé da espada, tinha uma e Pedro já tinha outra. E já andava armado. Porque a arma que tinha naquela época era espada. Sim. A arma era lança e espada. Se tivesse metralhadora, ele ia andar com metralhadora. Se fosse no dia de hoje, quem tá... Não, eu já tô aqui preparado. Aí os dois tinham uma espada. Quando a Roma veio prender Jesus, simplesmente Pedro pegou a arma e usou. Porque Jesus um pouco antes mandou eles andar armados. Sim. Aí feriu a orelha do sacerdote. Jesus pegou, consertou a orelha e disse: Pedro, põe na tua espada a bainha. Eu não preciso. Se eu precisasse, o Pai enviaria mais de 12 legiões, porque eles entendiam que era legião, mais de 12 legião de anjo. Uma legião tem 6.000. Uma legião romana tem 6.000. 72 mil anjos, né? Lembrando que um anjo matou 100.000 pessoas. 185 mil numa noite, né? Um anjo matou 185 mil numa noite. Um só. Mas um anjo, 72 mil. Deus mandou um anjo, matou 185 mil numa noite. Imagina 72 mil anjos, mais de 72 mil anjos, para me defender, se eu quiser. Barbaridade. Jesus disse: eu não preciso disso. Então quer dizer, o temperamento de Pedro era um temperamento explosivo. Era um temperamento. De repente ele vem, deixa Deus trabalhar e muda o seu temperamento. É isso que o senhor está falando, é tão maravilhoso, porque o senhor fala muito sobre essa questão, Deus colocou no seu coração essa questão do Evangelho, um Evangelho realmente para a salvação. E esses homens, não é? Eles eram homens que eles sofriam a injustiça, no caso de Paulo aí, dentro do que nós estamos tratando, ele sofreu a injustiça e ele acatou, ou seja, ele simplesmente aceitou aquela injúria. Ele não contendeu, não questionou. Se fosse, como o senhor falou, se fosse nos nossos dias hoje, será que nós teríamos assim o mesmo parâmetro de comportamento e o mesmo caráter, a mesma mansidão para saber que nós estamos ali como um exemplo e como um espelho? Verdade. A diferença, pastor César, está no Evangelho. No tipo de evangelho. Eu tive, porque o evangelho pregado para eles era um evangelho de vida eterna, de dificuldade. Olha como isso é sério, pastor. E hoje o nosso evangelho é um evangelho de facilidade. Meu Deus do céu. A diferença é no evangelho. Então você não consegue ver, porque você não foi ensinado a viver. O que acontece com os cristãos de hoje em dia? A primeira luta, a primeira dificuldade, o que ele quer? Ele quer desistir. Por quê? Porque não foi ensinado para ele que o evangelho tem isso. Ou seja, ele não suportaria um décimo, então. O evangelho de Jesus foi pregado, né, para esvaziar a igreja e encher o céu, né? E hoje os homens querem encher a igreja. Esvaziando o céu. Não, falo coisas que a Bíblia diz que nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a Bíblia. A sã doutrina é a Bíblia. Mas tendem comichão no ouvido, querendo ouvir coisas agradáveis. Juntaram para si mestres e doutores que falam de acordo com a sua consciência. Mas não vamos falar mais depois do intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Graças a Deus. Então, a diferença, nós podemos no ano passado, está no estilo de pregação do Evangelho. Nenhum momento foi falado para Paulo que era facilidade, mesmo porque você tem que entender
que eles, em 300 anos, pastor César, em 300 anos, eles ganharam o mundo inteiro com esse evangelho, com essa dificuldade. Mas eles não tinham o básico. Eles não tinham o básico. Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio. Lembra que Marco foi feito para remar, os barcos eram a vela, tinha vento ia, se não ia remo. Era dificuldade. Você não tinha avião, não imprimia absolutamente nada. Não, ele não tinha o básico. Ele não tinha o básico, ele não tinha a Bíblia. Não sabiam ler. Ele não tinha o básico, ele não tinha a Bíblia, porque a Bíblia estava sendo escrita. Ele estava escrevendo as cartas, a Bíblia estava sendo escrita, ele não tinha o básico. Ele não tinha o básico para ganhar o mundo. Meu Deus. E ganhar o mundo por quê? Porque aprenderam com o evangelho de dificuldade, de negar-se a si mesmo. De comunhão com Deus mesmo. De depender exclusivamente de Deus. Depender de Deus. Hoje o que acontece? Você vem para Deus para abrir um negócio. Pode-se dizer que eles eram o próprio evangelho, pastor? Porque Jesus, si mesmo, hoje porque, parece, como pastor César, nos dias que nós vemos, que Jesus, eu sempre digo que Jesus abriu uma cooperativa. A cooperativa de crédito do Senhor. Como se Deus estivesse de olho na tua conta bancária, ou o que você tem. Deus não está de olho no que você tem. Deus está de olho no teu coração. Quer dizer, então não é fazer um negócio. O negócio que Deus quer é a vida eterna. É ensinando o céu, ensinando vida eterna, ensinando salvação, ensinando eternidade. Esse é o evangelho da eternidade. Pastor, e dentro disso que o senhor está falando, onde que foi que houve esse desvio até de conduta no próprio evangelho? Não do evangelho, mas começou no próprio no meio do século passado. 1950, aí começou essa falsa... E isso veio dos Estados Unidos. Prosperidade. Porque o mundo diz que próspero é quem tem muito dinheiro. Aí a igreja vem e faz pior. Diz que próspero é quem tem muito dinheiro, e quando você não tem dinheiro é porque Deus está tratando com você, às vezes você está em pecado. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então veio essa falsa... Porque prosperidade não é quem tem muito dinheiro. Prosperidade é quem tem salvação. Paulo, entendendo isso, diz: como é que pode, como é que é possível um tesouro tão grande ser colocado dentro de um vaso de barro? É um tesouro tão precioso que é a salvação, um tesouro que não tem preço. A Bíblia diz: não foi com coisas perecíveis, como ouro, como prata, como essas coisas que o homem dá valor, que vocês foram comprados da sua vã maneira de viver. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz de Calvário. Então, entendeu-se a preciosidade do sangue. Quer dizer, Jesus não está de olho em que você tem no seu financeiro, mas está de olho no que você tem no seu coração. Que você entregue o seu coração para Ele. Quer dizer, quando você é bênção financeira... Ah, pastor, isso é bênção financeira. Deus não quer que nós sejamos abençoados financeiros? Não, Deus quer que você seja abençoado financeiro, sim. Deus tem prazer que você seja abençoado financeiro, sim. Para que o mundo olhe para você e diga: como é que pode? Pode porque ele serve a Deus. Querido, pode porque ele sabe o que é Deus e serve a Deus. Então não é que Deus não tem prazer que você seja abençoado financeiro, não. Mas isso não é o primordial para Deus. O primordial para Deus é a vida eterna, é a tua vida eterna. É a tua vida eterna. Agora, para que você quer ser abençoado? Para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida? Parece que Deus vem fazer, assim, ó, Deus vem fazer a minha vontade. Deus não vem fazer a minha vontade. Deus vem fazer a vontade dele na minha vida. É interessante isso que o senhor está falando, pastor, porque na concepção do mundo, é como o senhor falou, quem é próspero é quem tem muito dinheiro. Né? E na concepção do Senhor, prosperidade é salvação e quem não tem falta de absolutamente nada. Né? Só que o Senhor, ele também, lógico, ele não quer que sejamos, em momento nenhum, vamos se defender aqui, o evangelho da miserabilidade, ou nada dessa natureza, porque o Senhor, ele ama a prosperidade dos seus servos, é o que a palavra de Deus diz. Sim. Porém, isso que ele nos dá não pode tornar um Deus. Não pode, porque senão o que acontece muitas vezes? Às vezes as pessoas elas não estão preparadas nem para receber aquilo que Deus tem, porque elas trocam aquilo fazendo daquilo um Deus, o que já é no mundo. No mundo, Deus é quem tem. Você vale quanto pesa, quanto tem. Claro. Né? É assim que funciona. Agora, Deus não. Deus, você não pode fazer do seu dinheiro, do seu negócio, da sua empresa, o seu Deus. Ele tem que continuar mesmo te abençoando, como abençoou Abraão, a Isaac, a Jacó, mas esses homens nunca trocaram, nunca mudaram, nunca alteraram a essência para deixaram de servir o Senhor por coisas. É porque Deus, ele nos trata aqui, o pastor César, não é pensando no que a gente pode ter aqui, é pensando no que nós teremos na glória. Esse é o pensamento de Deus. Ele está olhando para aquilo que nós vamos ter na glória.
São bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse é um princípio, veja bem, é porque não é se pregado a eternidade. E nós não entendemos o que é a eternidade. Um homem que vive 100 anos, viveu 100 anos, para nós viveu muito. Mas isso é como se você pegasse um grão de areia perante essa terra. O que? Se você for lá na praia, pegar um grão de areia, um grão. Não estou falando um punhado, estou falando num grão de areia. Você bota a mão, vem um monte de grão. Você para e consegue ver um grão. Imagina o que é um grão dentro dessa terra. Meu Deus. Né? Isso, 100 anos dentro da eternidade, não é nada. Então, viu 100 anos, nós estamos preocupados na vida aqui, e nós temos o seu praga na vida lá. E Jesus vem falando sobre isso. Qual era a grande decepção dos discípulos com Jesus? A decepção dos discípulos é que eles esperavam um reino aqui. De repente vem Jesus e diz, aqui não é o meu reino. Eles esperavam o reino aqui, já Messias aqui. Né? A grande frustração foi isso. Por isso que ele começa falando de João, capítulo 14. Mas, não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai muito. Por quê? Se você for ler o versículo anterior, pouco versículo atrás, ele fala para Pedro, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas como nós não podemos ir agora? Ele disse, não, porque eu vou para o meu Pai. Aí ele fala, aí um pouquinho ele diz, olha, eu não vos deixarei órfão, lá no 14, lá pelo 12 em diante, vai dizer, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador, ou outro ajudador, para que esteja convosco até que eu venha, que é o Espírito Santo, porque vocês não têm condições de resistir. O mundo é mau, o mundo é difícil, e o mundo cada vez mais perto, porque Satanás, ele sabe o que muitas vezes nós não entendemos, porque muitos cristãos têm dificuldade de entender que Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus vai se cumprir. Satanás sabe que Deus cumpre a sua palavra, e ele sabe que o tempo dele está se acabando. O tempo dele está se findando, está terminando. Ele sabe que o futuro dele é um lago de fogo e enxofre. Ele sabe o futuro dele. Ele sabe que o nosso futuro é a glória, é a eternidade, é a vida eterna. Então, cada vez mais, o mundo vai se tornar mal. Cada vez mais, o mundo vai ser pior. Cada vez mais, nós vamos ver mais coisas. Por quê? Porque os tempos estão findando. Falando da grande tribulação, Jesus disse... Nunca houve e nunca haverá dias tão terríveis. Esses dias foram abreviados, porque senão ninguém resistiria. Nunca houve, nunca teve e nunca mais terá dias tão difíceis como vai ser a grande tribulação. Isso quando se fala nisso e a gente vê o que passou, o que fizeram algumas lideranças, né, como Mao Tse Tung, o próprio Hitler, e quanta atrocidade, quantos absurdos, você fala, mas pode ter pior do que isso? E é exatamente isso que Jesus fala. Vai vir dias piores. Então os dias não são melhores, são dias piores. Mas nós temos que nos preparar, a mesma promessa, diz assim como guardasse a minha palavra, eu vos guardarei na grande tribulação. Deus, é promessa, querido. Para mim, para você, mas nós não aprendemos o que é o céu. Você vai para a igreja, é pregado aqui, faz aqui, Deus tem um carro para ti aqui, pega a rosa aqui. Onde é que está na Bíblia que rosa perdoa o pecado? Onde é que está na Bíblia que vassoura varre pecado? Onde é que está isso na Bíblia, querido? Mas você paga, então você quer pagar a sua bênção. Você quer comprar a sua bênção. Você quer comprar, porque é fácil, eu vou lá, dou meu dinheiro, não tem então as pessoas estão invalidando a cruz. Pois é. Então, porque o preço foi pago lá na cruz. E quem diz que uma rosa, um crucifixo, paga... Uma vassoura que vai pecar, não tem isso. Sinceramente. Não existe isso. O que falta para a igreja do século XXI é voltar-se para a cruz. O que falta para o povo de Deus é voltar-se para a cruz. A cruz parece que deixou de ser atrativo. A cruz parece que deixou de atrair. Eu não sou tão moderno, mas não sou tão careta. E não sou contra luzes na igreja. Tem um monte de igreja que usa luz, eu não sou contra. Não acho que isso é pecar, não sou contra. Não tem, mas não sou contra a luz. Mas eu sou contra pessoas que botam luz para aquilo atrair. Porque o que atrai jovem não é a luz. Porque quem é atraído pela luz é o vagalume. Que a fêmea acende a luz e o macho é atraído pela luz. É o vagalume que é atraído pela luz. O que tem atraído na igreja é o sangue de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. É a cruz que tem que atrair. O que falta para nós sermos atraídos pela cruz? Meu Deus. Parece que nós estamos deixando de ser atraídos pela cruz.
Pastor César, nós estamos chegando ao final, Pastor César. Pastor César, obrigado. Meu Deus, muito obrigado, pastor Zé Carlos. Mais uma vez, é uma bênção. Eu estou aprendendo muito. Eu estou realmente sendo, sabe, eu estou muito Impactado. impactado. Eu estou impactado com esse estudo e espero que você também, meu irmão, esteja aprendendo demais e que o Senhor esteja abençoando você grandemente a sua vida, porque esses princípios são realmente fundamentais para o nosso crescimento. Deus abençoe. Pastor Carlos Leite, obrigado, pastor. Poxa, pastor Zé Carlos, eu que agradeço. Nós estamos comendo uma comida saborosíssima e está sendo muito forte esse estudo. E você que está assistindo até o fim, parabéns. Deus está te abençoando em nome de Jesus. Amém. Querido pastor Carlos, esteja orando por nós. Levante a sua mão e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que os milagres, para que a cura, para que a manifestação da palavra que foi pregada venha entrar, meu Deus, nos corações. E essas almas que estão sendo enganadas, Sim, meu Deus. essas vidas que estão sendo iludidas pelo mundo atual, venham ser renovadas em fé, esperança e amor agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha arrancar toda a cegueira espiritual dessa mãe, desse pai, desse irmão, dessa irmã, e em nome de Jesus, Amém. que a Tua presença venha com alegria nesses corações, para a Tua glória. Amém. Amém, Jesus. Queridos, eu quero agradecer a você que está conosco. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Queridos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.